Oi, galera do Direito Civil, a gente está aqui hoje para mais uma aula. Hoje a gente vai falar sobre pessoa jurídica. O que são as pessoas jurídicas? O conceito de pessoa jurídica é bem simples. É um sujeito de direito personalizado. Por que ele é personalizado? Porque ele tem a possibilidade de praticar atos jurídicos. Tá, e o que isso significa, professora? Praticar atos jurídicos significa que ele pode contrair obrigações, extinguir obrigações, modificar obrigações por ele mesmo. A pessoa jurídica tem sim essa possibilidade. Por quê? Porque ela é um ente personalizado. A gente vai falar nessa aula hoje sobre as principais classificações que a pessoa jurídica tem. Quais são as classificações que interessam para o direito, tá ok? Então vamos começar. Primeira classificação que eu trouxe para vocês é em relação às funções e à capacidade da pessoa jurídica. Em relação às funções e à capacidade, a pessoa jurídica pode ser de direito público. A pessoa jurídica pode ser de direito público ou de direito privado. A pessoa jurídica de direito público, ela ainda tem uma subclassificação. Ela pode ser de direito público interno ou de direito público externo. Só para lembrar para vocês, mais uma vez, como eu lembro toda a aula, toda a classificação, basicamente, da pessoa jurídica, a gente encontra previsão no Código Civil, a partir do artigo 40, é um título 3 do livro 1, que fala sobre pessoas. Ali a gente começa a falar sobre as especificações, as características de cada pessoa jurídica. Vamos começar então falando em relação às pessoas jurídicas de direito público. Falei para vocês que as pessoas jurídicas de direito público, elas são subdivididas em outras duas espécies: as pessoas jurídicas de direito público interno e as pessoas jurídicas de direito público externo. O artigo 41 do Código Civil, todo mundo com o Código Civil aberto para acompanhar junto com a gente, para vocês saberem, na hora da prova, de repente, que vocês conseguem ter um apoio do Código Civil. Ele traz bastante informação para a gente, na hora de fazer uma prova escrita, de repente, que puder utilizar a legislação. Então, vamos aprender a utilizar o Código Civil aqui fora. Não deixe para procurá-la lá na hora da prova. Abre o artigo 41, então, do Código Civil e acompanhe aqui comigo. As pessoas jurídicas de direito, as pessoas jurídicas, no artigo 41, falam que quem são a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios são pessoas jurídicas de direito público interno. São aqueles entes personificados dentro do estado. Veja, modifica de país para país. Aqui no Brasil, regidos pelo nosso Código Civil, artigo 41. Essas pessoas jurídicas de direito público interno, elas são criadas e extintas somente através de lei. Elas não podem ser criadas através de estatuto, através de escritura pública e assim por diante, como pode acontecer com as pessoas jurídicas de direito interno, ok? O que a gente vai falar agora em relação às pessoas jurídicas de direito público externo? Traz pra gente que as pessoas jurídicas de direito público externo são aquelas que são regidas pelo direito internacional público. Ou seja, para o direito civil, essas pessoas não têm grande interesse. Para o direito civil, que regula as obrigações entre os particulares, não tem grande interesse a gente estudar esses entes, essas pessoas. Mas para a gente saber quem são esses entes, todas as nações estrangeiras, como também ONU, FIFA e assim por diante. Então, o Código Civil traz para a gente, no artigo 41, as pessoas jurídicas de direito público interno e no artigo 42, as pessoas jurídicas de direito público externo. Tudo previsto no Código, não há grande complicação. O
O que nos interessa, de verdade, o que interessa dentro do estudo do direito civil são as pessoas jurídicas de direito privado. No primeiro slide eu mostrei para vocês a primeira classificação em relação à função e à capacidade de cada pessoa jurídica. Vou voltar aqui para vocês não esquecerem. Elas podem ser de direito público ou de direito privado. A de direito público prevista no artigo 41, interno e externo, no artigo 42 do Código Civil. Para a gente, como dito, o que nos interessa são as pessoas jurídicas de direito privado. Essas pessoas jurídicas de direito privado são aquelas que vão ter os seus contratos, as suas relações jurídicas, os seus atos jurídicos regulados pelo Código Civil. No artigo 44 do Código Civil, ele traz um rol para a gente de quais são as pessoas jurídicas de direito privado. Primeiro, antes da gente entrar em cada uma e falar um pouquinho em relação a algumas características de cada uma delas, vamos falar sobre as características gerais. Primeira característica geral que eu coloquei aqui para vocês é que ela é instituída por particulares. Sempre vai ter atrás da pessoa jurídica a vontade dos particulares. A gente sabe que para a gente montar uma pessoa jurídica, alguns requisitos são necessários. E um dos requisitos que abrange todas as espécies de pessoa jurídica é a vontade do particular. A vontade do particular para formar uma pessoa jurídica, ela é materializada, ela é externalizada através do seu estatuto, através da sua escritura pública para a sua Constituição. O particular vai lá e com essa atitude, com esse ato, ele demonstra que a vontade dele é formar uma pessoa jurídica. Segunda característica que a gente pode colocar em relação às pessoas jurídicas de direito privado. Ela tem participação do dinheiro de particulares. Em relação à questão financeira de cada pessoa jurídica de direito privado, uma parte da doutrina coloca uma classificação, dizendo que a pessoa jurídica de direito privado, ela pode ser estatal ou ela pode ser particular, dependendo do dinheiro que está sendo empregado para constituir essa pessoa jurídica. Assim, as pessoas jurídicas de direito privado estatais têm participação financeira na sua constituição do patrimônio, do dinheiro do poder público, certo? 2 exemplos colocados aqui: sociedade de economia mista e empresas públicas. Então, quando a gente tem participação de patrimônio do poder público, estamos frente a uma pessoa jurídica de direito privado estatal. Por outro lado, se tivermos somente dinheiro de particulares empregados na constituição da pessoa jurídica, chamamos essa pessoa jurídica de direito privado particular. Então, é uma pequena classificação em relação ao patrimônio constituidor da pessoa jurídica. Vamos começar? No artigo 44, ele traz para a gente, no inciso 1º, as associações. As associações são, sim, pessoas jurídicas de direito privado. E assim como todas as outras, tem algumas características bem específicas. As associações, elas não têm finalidade econômica direta. A sua Constituição não tem como objetivo aferir lucros. Não tem como objetivo um trabalho em grupo ou mesmo trabalho sozinho de um só empresário com o intuito de aferir lucros, de ganhar dinheiro. A associação não tem esse objetivo direto. A associação tem por objetivo formar um grupo de pessoas para conseguir ter o que sozinho eles não poderiam ter. Imagine um clube onde existe piscina, academia, campo de golfe, quadras de tênis, quadras poliesportivas.
Se uma pessoa sozinha formasse uma pessoa jurídica, de repente ela não conseguiria ter toda essa comodidade, todo esse patrimônio dentro da pessoa jurídica. Por isso as associações são formadas, mas sempre com um intuito cultural, com um intuito esportivo, com um intuito educacional. Esse intuito ele deve estar colocado no estatuto da associação, a finalidade dele, para que vai servir aquela associação. Hoje, se você parar para pensar, nós temos vários tipos de associação. Se você parar para pensar no teu bairro, talvez tenha uma associação dos moradores do bairro X. Veja, essa associação, ela não serve para ninguém ali do bairro ganhar dinheiro. A princípio, né, gente? Esse é o correto. Uma associação do bairro X serve para conseguir resolver os problemas, fazer melhorias, benfeitorias em relação àquele bairro, onde todos os moradores do bairro, ou seja, todos os associados, possam aproveitar aquelas melhorias, aquelas benfeitorias que estão sendo feitas através da associação. A gente sabe que hoje nada é feito sem dinheiro, então existe dinheiro para ter a administração e as melhorias propostas pela associação, mas o objetivo direto, a finalidade dela não é aferir lucros. O importante é que a gente colocar aqui uma das peculiaridades da associação é que os associados não têm direitos e obrigações recíprocas entre si. O que isso significa? Eu, associada, nada devo, obrigacionalmente falando, para o outro associado. Nós podemos conviver no mesmo lugar, utilizarmos dos mesmos lugares, da mesma quadra poliesportiva, da mesma piscina, mas nós não temos uma obrigação contratual um para com o outro. Nós podemos aproveitar da mesma forma. A princípio, os associados têm os mesmos direitos. Não existe, em um primeiro momento, uma hierarquia entre esses associados. Porém, pode ser instituído, através do estatuto da associação, que tenha um sócio que tenha mais direitos em relação a outro. Assim, hierarquicamente falando, aquele associado teria mais possibilidades. Mas, em regra geral, se isso não for mudado, o Código Civil diz que entre os associados deve haver igualdade. Como que a gente constitui uma associação? A partir do artigo 53, o Código Civil regulamenta a constituição da associação, como que ela deve funcionar, o que o estatuto que inaugura uma associação tem que ter, quais são os requisitos para ela poder ser criada. Dentro de todos os artigos, a partir do 53 do Código Civil, eu trouxe para vocês o artigo 55. É um artigo pequeno, mas que às vezes pode causar dúvida. O artigo 55 diz que os associados devem ter iguais direitos, mas o Estatuto pode sim instituir categorias com vantagens especiais. Regra geral, primeira parte do artigo 55. Todos os associados têm os mesmos direitos, porém, cada estatuto de cada associação pode decidir de forma diferente. É aberto, é liberado pelo Código Civil. A dissolução da associação. Como que uma associação ela pode ser extinta? Como que essa pessoa jurídica de direito privado vai extinguir o seu funcionamento? Depois que todos os associados votam, né, pela dissolução, o patrimônio remanescente dessa associação vai ter que ser devolvido, vai ter que ser repassado para uma outra associação que tem os mesmos fins culturais ou desportivos que aquela associação também possuía. Então, essas entidades que vão ter o dinheiro remanescente da associação que fechou, elas já devem estar previamente previstas no estatuto ou elas devem ser escolhidas através do voto dos sócios. Então, vejam,
Por que o Código Civil disse que, depois da dissolução da associação, mesmo assim os associados não saem com dinheiro, porque não pode haver nenhum tipo de fins lucrativos em relação à associação. Mesmo com a sua dissolução, patrimônio vendido, ele vai ser repassado a entidades sem fins econômicos. Primeiramente, aquelas previstas no estatuto. Se não houver uma previsão, ou se a entidade estiver fechado, ou coisa assim, ela pode ser votada pelos outros associados. Certo? Vamos em frente. Eu pulei o inciso 2º do artigo 44, que diz pra gente o rol das pessoas jurídicas de direito privado, porque passei para o inciso 3º, falando agora das fundações. Juntei os dois, associações e fundações, uma vez que as duas também não têm caráter financeiro, não tem como objetivo direto a aferição de lucros, certo? Falando um pouquinho da fundação. A fundação, ela se difere muito das associações, uma vez que a formação das fundações é baseada, tem no centro dela bens livres. Não são pessoas que se reúnem para organizar alguma coisa. Como dito agora há pouco, como exemplo, uma associação dos moradores do bairro X. Aqui a fundação, ela não orbita em volta de pessoas, mas sim em volta de um patrimônio. Lógico que a fundação, ela vai ter que ter pessoas para fazer a sua administração e o seu gerenciamento. Porém, ela não tem uma rede de associados, ela vai ter o seu corpo diretor, ela vai ter o seu corpo gestor para administrar e gerir os seus bens e seus objetivos, porém, não é formada por um grupo de pessoas desde o seu nascimento, mas sim por um grupo de patrimônio, é um conjunto de bens. As fundações, elas também são regidas pelo Código Civil a partir do artigo 62. O artigo 62 fala que para criar uma fundação, o seu instituidor o fará por escritura pública ou por testamento, dotação especial de bens livres. Aqui é interessante a gente parar um pouquinho para a gente visualizar, para a gente saber o que são bens livres. Bens livres são aqueles bens desembaraçados. São aqueles bens que não têm nenhuma restrição, são bens que não estão penhorados, são bens também que não fazem parte da parte obrigatória de herança, da parte obrigatória que existe quando a pessoa morre para deixar para os seus herdeiros. A gente sabe que quando uma pessoa morre, 50% do seu patrimônio é destinado aos herdeiros necessários. Isso a lei institui como forma de proteção ao patrimônio do herdeiro. Porém, os outros 50% são bens que estão desembaraçados, são bens que ainda não têm uma destinação, não estão prometidos a ninguém, e esses sim podem fazer parte da instituição da fundação. Colocamos no começo da explicação das fundações que ela não produz lucro. As fundações, mesmo que baseadas, mesmo que a fundação, todo o seu funcionamento orbite em volta de um conjunto de bens, o objetivo direto da fundação não é ter lucro, não é aferir lucro, não é aferir dinheiro nem patrimônio. Porém, vejam, a fundação, ela pode, através do seu corpo gestor, aumentar o seu patrimônio. Um exemplo, a Fundação Getúlio Vargas. Ela tem toda uma parte educacional, que as pessoas vão lá, tem aulas, mestrados e pós-graduação e assim por diante. A pessoa vai lá, ela paga. Veja, é uma máquina que tem que ser injetado dinheiro para ter o seu funcionamento. Se houver lucro na fundação, todo o dinheiro para o seu funcionamento entrou, pagaram todas as suas contas e ainda sobrou, ou seja, a gente está à frente de lucro. A fundação pode simplesmente gastar esse dinheiro com o que quiser?
Não, por não ter fins lucrativos, a fundação só pode pegar esse lucro, esse dinheiro remanescente do mês, por exemplo, e incorporar novos patrimônios, nunca fugindo da sua finalidade. Ela tem que fazer investimento naquele seu propósito maior. Se o propósito maior é a educação, eles vão fazer mais salas de aulas, eles vão contratar mais professores e assim por diante. Mas eles não podem utilizar o dinheiro de qualquer maneira e tem que ser um investimento feito dentro da fundação, sempre observando o objetivo maior, o objetivo final para o que a fundação foi criada. As fundações também, elas são inalienáveis. Elas não podem ser vendidas e elas não podem vender o seu patrimônio a não ser com autorização judicial. Deve ter um motivo muito forte para que o seu patrimônio seja alienado para uma terceira pessoa. Isso porque a instituição da fundação é baseada no patrimônio, é baseada no conjunto de bens. Desta forma, esse patrimônio deve continuar dentro da fundação, não deve ser alienado. Existe uma possibilidade somente quando houver autorização judicial. Como que eu constituo? Como que eu inicio uma fundação? A fundação, ela deve ser instituída por uma pessoa através do patrimônio. Essa doação, essa instituição começa ou com uma escritura pública, quando a pessoa estiver viva, ou através de testamento, quando da morte da mesma. Ou seja, a fundação, ela tem duas formas de iniciar a sua constituição, através de escritura pública ou através do testamento. A segunda parte da constituição da fundação é através do seu estatuto social. Tem um conjunto de bens. Esse conjunto de bens foi colocado à disposição da fundação através de escritura pública para sua criação ou através do testamento. Deve ser formado um estatuto social. Esse estatuto social tem que ter a aprovação do Ministério Público. Por que existe a necessidade do Ministério Público intervir na instituição de uma fundação, para que não haja desvio de finalidade, para que as pessoas físicas não se utilizem da instituição das fundações para conseguir ganhar dinheiro, para conseguir fazer lavagem de dinheiro. Então o Ministério Público é chamado para verificar se todos os requisitos, elementos do estatuto daquela fundação estão de acordo com a lei, e se realmente aqueles bens estão livres e estão desembaraçados. Após, primeiro, a escritura ou testamento, após a elaboração do estatuto social e ainda após a aprovação do Ministério Público, é que aí, somente aí, podemos fazer o registro dessa fundação. E a gente sabe que é a partir do registro que as pessoas jurídicas acabam por ter sua personalidade também instituída. Voltando para o inciso 2º, então, do artigo 44, gente. Falei para vocês que eu estava pulando um pouquinho, porque as associações e as fundações, elas têm uma mesma característica, que as duas não têm fins lucrativos. Voltando então para o inciso 2º do artigo 44, que diz que a sociedade também é uma pessoa jurídica de direito privado. Eu posso ter dois tipos de sociedade: a sociedade simples e a sociedade empresária. A sociedade simples é uma reunião de pessoas. Vejam que aqui a gente tem novamente pessoas para instituir essa pessoa jurídica, diferente da fundação que falamos agora há pouco, que era em relação ao patrimônio. A instituição da sociedade é feita pela vontade da pessoa física e ela pode ser de duas formas. Ela pode ser uma sociedade simples ou ela pode ser uma sociedade empresarial. A sociedade simples é aquela reunião de pessoas que tem por objetivo, sim, lucro. A sociedade sempre tem como objetivo aferimento de lucros, mas uma prestação de serviço com todos os seus integrantes, agindo de uma mesma forma, dentro de uma mesma profissão. Sociedade simples pode ser uma sociedade de advogados, uma sociedade de engenheiros, por exemplo. Mas ela não tem a finalidade maior de circulação de bens, como tem uma sociedade empresária, que é o comércio propriamente dito. Pode ser também em relação à prestação de serviços.
A sociedade, ela tem várias formas de serem instituídas. As sociedades, elas estão previstas também no nosso Código Civil, e eu trouxe para vocês um artigo que eu acho importante. O artigo 981 traz todas as disposições gerais da sociedade e diz pra gente, de uma forma geral, o conceito de sociedade. Diz o seguinte: celebra um contrato de sociedade as pessoas, ou reciprocamente se obrigam a contribuir com bens ou serviços para exercício de atividade econômica e a partilha entre si dos resultados. Pelo conceito que o próprio Código Civil traz para a gente de sociedade, a gente vê que a sociedade tem um fim lucrativo muito grande. É uma reunião de pessoas que pode fornecer serviço, vender bens, mas com o intuito maior de ser partilhado os lucros em relação aos seus instituidores. Coloquei nos últimos 2 quadrinhos aqui para vocês os tipos de sociedade que a gente tem. São vários, vocês estão vendo ali, né? Sociedade em comum, cota de participação, simples, cooperativa, comandita simples, anônimo e sociedade de comandita por ações. Não tenho muito tempo para entrar em uma por uma e ver seus requisitos de constituição, mas deem uma estudada para ver quais são os seus requisitos e suas formas de constituição. Para a gente terminar agora o artigo 44, falando sobre as pessoas jurídicas de direito interno, temos ainda as organizações religiosas. Sabemos que hoje, dentro da nossa própria Constituição, a liberdade de religião, de crença, é extremamente importante para o nosso Estado democrático de direito. Então, eu posso sim fazer uma pessoa jurídica que tenha um fundo religioso. Para os autores conseguirem explicar para a gente essas organizações religiosas, elas são baseadas em quê? O que difere uma organização religiosa de uma associação, por exemplo, ou de uma fundação? Não temos oferimento de lucros, esse não é o objetivo. E qual é a diferença aqui? Para a gente ter uma organização religiosa, nós temos que ter uma palavra: fé. Pregando para vocês aqui hoje. Para a instituição de organização religiosa, tem que ser voltado à fé das pessoas, ok? Por isso que sai da parte cultural, parte esportiva, que cabe nas associações e nas fundações. Existe também, no artigo 44 ainda, ele ainda traz pra gente os partidos políticos. Os partidos políticos são sim pessoas jurídicas de direito privado. Mas por que as pessoas jurídicas são... por que os partidos políticos são encaixadas na classificação de direito privado? Vejam, se fosse instituída como pessoa jurídica de direito público, o Estado teria intervenção. E, na verdade, o que queremos com o partido político é liberdade de expressão, liberdade de pensamento constituído por pessoas particulares. Dessa forma, o legislador classificou os partidos políticos como pessoa jurídica de direito privado e não de direito público. Os partidos políticos ganharam força com o artigo 17, parágrafo 1º, que fala sobre a formação do partido político. Não deixe de ler esse artigo quando estiver retomando as nossas aulas. E, por fim, o artigo 44, que traz para a gente as pessoas jurídicas de direito privado, falam sobre as empresas individuais. As empresas individuais de responsabilidade limitada. Elas são chamadas de EIRELI, certo? Essas pessoas jurídicas, elas têm uma característica muito interessante, pois elas são constituídas por apenas uma pessoa. Só existe um sócio. Para evitar fraude, o legislador achou por bem instituir que o capital social mínimo integralizado tem que ser de 100 vezes o salário mínimo vigente da época da sua instituição. Aqui é importante colocar que a responsabilidade da pessoa jurídica, ela é limitada. O que isso quer dizer? Responsabilidade limitada significa que o patrimônio da pessoa jurídica não se comunica, não se confunde com o patrimônio da pessoa física. São 2 patrimônios distintos e um não responde pelo outro, pelo menos de forma inicial.
Em relação às classificações, a gente fez um breve apanhado para vocês lembrarem de certas especificações, de certos requisitos de cada uma delas. Espero que tenha sido proveitoso, estudem bastante e não esqueçam de ler o Código Civil. Até a próxima!